Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso canal Minuto Conselhos de Deus, aula da Escola Bíblica, 11ª aula desse primeiro trimestre de 2026. Obrigado por você que está comigo até agora, que tem acompanhado as aulas, que tem curtido, que tem comentado, que tem compartilhado. Estamos partindo para os finalmente. Este mês de março, encerramos o primeiro trimestre de 2026. Olha, e o próximo, eu já até comprei a revista do próximo. Você não sabe o que te aguarda. Que coisa maravilhosa o próximo trimestre. Olha, dá para entender que este ano vai ser um ano de aprendizado ao extremo. Eu quero mandar um abraço para os meus irmãos, amigos e alunos da sala de aula da ETAD, lá da sede de São Carlos, que na semana passada eu comecei a lecionar e essa semana já demos mais uma aula e olha, Deus está sendo glorificado. Creia, queridos, enquanto muitos estão achando que quem ensina não tem unção, então totalmente ao contrário, porque lata vazia é que faz barulho, mas quando você está cheio do Espírito Santo, você faz, não é barulho, mas milagres. Não que você não pode glorificar, girar, você faz a adoração que você achar melhor, mas nunca julgue se o irmão tem ou não tem a unção. A intimidade dele é com Deus, amém? Então, vamos sem perca de tempo orar para que a gente inicie essa aula, porque é uma aula longa, as aulas da Escola Bíblica de Adultos são longas, então eu quero você aqui comigo, sem cansar, sem desligar, sem parar no meio do caminho, e ó, daqui uns dias tem a nossa série de lançamento aqui no canal do YouTube, A Igreja Perseguida. Nós vamos ouvir falar dos 10 países que mais perseguem cristão, aonde carregar uma Bíblia é pecado de morte. Eles assassinam, matam, queimam família, queimam crianças, enterra vivo. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esses 10 países. Sabe para quê, queridos? Para que Deus toque ao teu coração para orar por eles. Se você não consegue ir lá, se você não tem condição de ajudar financeiramente lá, os teus joelhos podem ajudá-los. Eles precisam. Amém? Vamos orar? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais a oportunidade desta aula. Sei que o teu Espírito Santo irá nos dirigir, irá nos ensinar, irá nos capacitar para que nós tenhamos uma aula abençoada. Fique conosco, Senhor, precisamos de ti, precisamos, ó Pai, das tuas mãos operando em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a entender. Dai-nos sabedoria que vem do alto, papai, porque o Senhor nos deu, Pai, a autoridade para pedir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, meus irmãos, irmãs, professores, alunos, amigos. Vamos para a nossa Betel Dominical Adulto, o tema deste trimestre muito importante, os discípulos de Jesus Cristo crescendo em maturidade e vivendo a missão até a eternidade com Cristo. Então são textos maravilhosos, queridos, poderosos, e o tema da lição deste trimestre, desta aula, 11ª aula, será aplicada dia 15 de março e é o caráter do discípulo de Cristo. Ei, se prepara. Você que é discípulo, você que é discípula, se prepara. Já estou me preparando, queridos, me hidratando, protegendo as minhas cordas vocais que já estão meio rouca porque a aula foi ontem, mas nós temos tanta coisa para estudar, então eu preciso de você aqui comigo, tá bom? Vamos lá então, iniciando a nossa aula de hoje. Deixa eu já pegar meu marca-texto aqui, então tá lá. Vamos lá, texto áureo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. 2 Coríntios capítulo 5, 17. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que na conversão de Cristo, quando nós verdadeiramente aceitamos o Senhor como
o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o que nós vivemos até aquele momento é considerado passado. A partir daquele momento, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Não significa, queridos, que por você ter cometido pecado ontem e aceitado Jesus hoje, os seus pecados acabaram. Eles acabaram, foram perdoados, mas nós precisamos cumprir uma coisa que chama consequência, lei da semeadura. Ou seja, a partir de agora eu sou a nova criatura, crescendo no amor de Cristo, sendo alimentado pela palavra, para que eu possa plantar nova semente e cultivar coisas novas. Por isso que a verdade aplicada vai dizer, o novo nascimento. Quando se dá o novo nascimento? Peraí, queridos. Quando se dá o novo nascimento? O novo nascimento se resulta ou se dá quando a pessoa verdadeiramente começa a seguir Cristo. Aceitei Jesus, me batizei nas águas, estou uma nova criatura. Ele resulta em um novo viver em todas as áreas da vida, pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo em nosso interior. Ou seja, o novo nascimento não é só para a parte relacional, pelo teu casamento. Não, não é só para a parte financeira. Não, não é só para a parte profissional. Não, o novo nascimento é como nascer totalmente de novo. Você vai começar a criar uma nova estrutura. A Bíblia diz, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Você mudou, queridos. Então nós temos que entender qual o objetivo dessa lição de hoje. Para que nós vamos estudar essa lição de hoje? Sempre, as revistas do EBT, Betel Dominical, da EBD, ela tem sempre 3 objetivos. 3 objetivos que nós temos que entender quando chegar ao final dessa lição. O primeiro objetivo que nós temos, está aqui, ó. Primeiro objetivo, identificar, reconhecer os que tiveram o caráter transformado por Cristo no Senhor. O que é isso, queridos? Desculpa que a canseira já está pegando, mas aguenta aí. Não sai, não desanima, não desiste. Não é pouco caso, queridos. É muito trabalho, é dormir tarde da noite para após dar as aulas, é acordar 5 para poder começar o devocional, aquele devocional que muitas pessoas aí perguntaram. E se me pedir no comentário, eu vou incluir você no grupo. E todas as manhãs, 5h30, 6 horas da manhã, você vai receber um conselho de Deus, uma palavra de Deus que gira em torno de 5 a 6 minutos. E o seu dia será mudado. Se por acaso você quiser, não deixe de deixar no comentário aí, ó. Fala lá, eu quero, e eu vou te passar os meus dados e você me chama. Então, qual que é o primeiro objetivo? É identificar os que tiveram caráter transformado por Cristo no Antigo Testamento. Ou seja, a primeira aula, a primeira parte, o tópico primeiro, nós vamos tentar descobrir pessoas do Velho Testamento que tinham um comportamento antes de aceitar Jesus Cristo e depois que aceitou, o seu comportamento mudou totalmente. O segundo objetivo é reconhecer, ou seja, conhecer novamente que Cristo transforma o nosso caráter. Eu conversando com a minha família, com a minha esposa, é visível, querido, a transformação que Deus tem feito na minha vida. É visível, queridos, a transformação foi muito grande. E terceiro objetivo que nós vamos ressaltar, que a mudança de caráter resulta da mudança de mente. Ou seja, não adianta só eu mudar meu comportamento, não adianta só eu mudar as minhas vestes, não adianta só eu mudar o meu convívio, eu preciso mudar a minha mente. É a mente que vai transformar o meu caráter, que quando eu estiver ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o fruto do Espírito vai frutificar na minha vida, e eu vou ter dentro do fruto do Espírito os gomos, que são amor, paz, longanimidade, fé, esperança, domínio próprio, e os outros que estão lá em Gálatas 5:22. Olha o texto que vai ser usado como referência na lição de hoje. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 22, que diz assim, ó: E digo isto
e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu testifico, eu dou provas de que no Senhor, para que vocês não andem conforme o mundo anda, não andem conforme os outros gentios andam, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, se achando que são bons demais, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, todo o amor, se entregaram à dissolução, a dissolver, para que com avidez cometeram toda impureza. Ou seja, havendo perdido o sentido, perdido o amor, perdido a ligação entre nós e Deus, muitos estavam cometendo toda a impureza. Mas vós, Paulo está dizendo, mas nós não aprendestes assim com Cristo, ou seja, Cristo não ensinou isso. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como esta a verdade em Jesus. Como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E aí Paulo está dizendo assim, olha, no passado, a concupiscência, a vontade, o desejo corrompia, te enganava. Mas agora, vivendo em Cristo Jesus, a história é outra. Vamos lá, continuando então, introdução. Nesta lição, veremos que o caráter do discípulo deve refletir a essência dos ensinamentos de Jesus por meio de uma vida de fé, obediência e amor. Queridos, se na sua carreira com Cristo, se na sua vida espiritual com Cristo, se as suas idas e voltas pela igreja, pelos cultos, pela reunião na tua igreja, não tem proporcionado a você uma vida de fé, de obediência e amor, você está trilhando o caminho errado, e este caminho não vai te levar à salvação, vai te levar ao engano. E aí você pode dizer, mas será que se eu viver uma vida perante Cristo na igreja, fazendo a obra, tem chance de eu não ir para o céu? Tem sim, queridos. Jesus disse que muitos naquele dia vão chegar e falar assim, ó, mas eu frequentava a igreja, eu curava no teu nome. E Jesus vai dizer assim, ó, afasta que eu não te conheço, porque a regra básica nós não vamos conhecer, vida de fé, obediência e amor. O discípulo de Cristo não é um seguidor de regras, mas alguém chamado para viver em conformidade com os valores do reino de Deus. Tópico primeiro, o caráter do discípulo de Cristo. O caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual pela ação do Espírito Santo e da palavra. Ou seja, a nossa mudança, o nosso caráter, ele vai mudando com o tempo. Se você olhar na Bíblia, você tem Pedro com caráter forte, briguento, bravo, corta a orelha do soldado Malcolm. Mas depois que ele está verdadeiramente instruído, transformado pelo poder do Espírito Santo e da palavra, ele se entrega até para morrer na cruz de cabeça para baixo. Ao entregar a nossa vida a Jesus, experimentamos uma mudança profunda, que transcende o nosso comportamento eterno e alcança as motivações do nosso coração. Abandonamos o egoísmo, o orgulho e os desejos mundanos para cultivar virtudes como amor sacrificial, paciência e perdão. Queridos, o que o texto, o que o comentarista dessa revista está querendo nos dizer? Que antes de nós recebermos o Senhor como o único Senhor e Salvador da nossa vida, nós vivemos uma vida mundana, uma vida no mundo, aonde o que mais importa é o meu eu, aonde eu não me importo com o meu próximo se ele está bem ou não, aonde eu não me importo com quem está na mesma igreja que eu, a única coisa que eu quero é ver o meu eu. Mas quando verdadeiramente, queridos, alcançamos a salvação com Cristo, nós alcançamos também as motivações do nosso coração.
Nós abandonamos aquela vida orgulhosa onde primeiro sou eu. Abandonamos o orgulho em achar que eu sou o melhor. Abandonamos o desejo de ser igual às pessoas do mundo. Pelo contrário, começamos a cultivar o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? Não é só amar. O amor sacrificial é aquele que você sabe que alguém está passando necessidade, e mesmo que você não tem dinheiro para comprar uma cesta básica, você é capaz de ir no teu armário e dividir o que você tem com aquela pessoa que não tem nada. Isso é o amor sacrificial. Sabe um exemplo de amor sacrificial muito grande? De uma mãe que deixa de almoçar ou jantar para dar a sua comida para o seu filho, sabendo que ela não tem condição de fazer um novo prato. Então, ao invés dela comer, ela passa fome por um amor sacrificial. Queridos, nós começamos a cultivar também a paciência. Quando no mundo éramos bravos, briguentos, dava facãozada na orelha de soldado, mas depois da transformação com Cristo, nós começamos a ter paciência e confiar que em Deus nada fica oculto. E o último, o perdão. Queridos, é impossível dizer que uma pessoa é discípulo de Cristo se ela não é capaz de perdoar um pecado. Ah, Kleber, mas você não sabe o que aquele fulano fez para mim. Não sei, não preciso saber e não é minha intenção saber, queridos. Eu só sei que você, como discípulo de Cristo, tem que perdoar. Se você é culpado ou não, isso quem vai julgar é Deus. Simplesmente peça perdão. Então lembre-se, quando nós somos discípulos de Cristo, o verdadeiro caráter nosso, ele é cultivado com amor sacrificial, com paciência e também com perdão. Essa transformação se manifesta em atitudes que refletem a semelhança com Cristo, impactando nossos relacionamentos e escolhas diárias. 1.1 A história de Rebeca. Lembra que nós íamos falar um pouquinho sobre pessoas do Velho Testamento que foram transformadas pelo poder de Deus? Vou beber mais um pouquinho, queridos, que eu estou com sede, a garganta está irritando. A história de Raabe. Raabe é um exemplo claro de que Deus transforma o caráter do ser humano. Está lá em Hebreus 11:31. Vamos ver se eu coloquei esse versículo. Está lá. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Olha só, tão importante a atitude e a transformação de Raabe, que era uma prostituta, foi tão louvada por Deus que ela está lá na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11. Ela era uma prostituta de Jericó. Josué 2:1 vai dizer, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Então o texto é claro em dizer que Raabe vivia da prostituição, coisa totalmente pecaminosa para Deus. Mas quando ela teve o encontro, as coisas mudaram. Porém, ao ouvir sobre os feitos de Deus de Israel, Raabe creu, acreditou, teve fé e experimentou uma profunda transformação. Eu acho que não tem, deixa eu ver. Tem, vamos lá, vamos ler esse texto aqui. Está lá em Josué capítulo 2, do versículo 9 ao 14. Olha a história. E lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe falando para os espias, olha, eu sei que o seu Deus, o seu Senhor, já deu para você essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram eles. Quando soubemos aqui eu e o povo de Jericó disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me
pelo Senhor que, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas vidas de vocês. Os homens lhe garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor me der a terra. Olha só que texto lindo, queridos. Raabe era prostituta, mas ela ouvia falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ela ouvia falar de quando Moisés foi utilizado para abrir a terra do Mar Vermelho e atravessar em terra seca. Ela ficou sabendo que o Deus de Israel foi um Deus com um exército pequenininho, miudinho, derrotou duas nações, Seom e Og, dois reis poderosos. E quando Jericó soube que Deus estava mandando o seu exército vir, eles tremiam na base. Já estavam todos desesperados. Sua história evidencia o passado, evidencia que o passado, ou seja, a prostituição dela, não determina o futuro de quem entrega a sua vida a Deus. Ou seja, olha o que o texto está querendo te dizer. Não importa o que você era no passado, não importa as tuas atitudes do passado. Quando você se entrega a Deus de verdade, há uma profunda transformação na tua vida. Olha lá, é isso que nós lemos, né? Sua história evidencia que o passado não determina o futuro de quem entrega a vida a Deus. Raabe acabou se tornando esposa de Salmão, com quem gerou Boaz, entrando para a genealogia do rei Davi e, consequentemente, de Jesus. Mateus capítulo 1 e versículo 5. Eita, história linda, hein? Olha lá o texto de Mateus 1,5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ou seja, lá em Mateus, na genealogia do nosso Deus Jesus Cristo, do Todo-Poderoso, está lá o nome de uma prostituta, que se ela não tivesse transformado, se o caráter dela não tivesse mudado, jamais ela estaria ali nessa genealogia. Olha o que Deus pode fazer com a tua vida. Talvez você já tenha uma idade um pouco mais avançada. Talvez você pense, ou o diabo lança seta em você dizendo: oh, já deu, para. Eu vim aqui para te dizer, não para, porque Deus ainda tem uma grande obra na sua vida. Vamos continuando? Olha o que o bispo Abner Ferreira diz. A fé vem por ouvir, e ouvir não é fofoca, e ouvir não é gritaria, é o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mergulhar na palavra e descobrir os seus mistérios aumenta a nossa fé. Portanto, requer do discípulo de Cristo interesse e atenção para com a palavra de Deus. Veja o exemplo de Raabe. Ela ouviu, creu e agiu. Um dia os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não puderam expulsar um demônio. E Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Aqui não tem, né? 1.2. Jacó teve o caráter transformado. Então, olha, nós já vimos exemplo, nós vamos ver exemplo. Nós não vamos falar de todos. Nós já vimos o primeiro exemplo, que era de Raabe. Transformou de prostituta para a linhagem da família do rei Jesus, a família de Davi. Agora nós vamos ver a mudança de caráter transformado em Jacó, o enganador, o mentiroso. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão primogênito e recebeu um nome que tinha relação com tal fato. Esteja nos calcanhares, ou agarrador de calcanhares. Está lá o texto, né? Vamos ver o texto inteiro. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Então, olha só, ele sai agarrado no calcanhar, queridos, do seu irmão Esaú. E isso naquela cultura já foi um motivo de Jacó estar tentando passar na frente de Esaú. Por isso que o nome dele fica como enganador, mentiroso, porque a cultura entendia que o bebê,
o bebê Jacó, já nasceu agarrado, puxando Esaú, para que ele fosse primeiro, queridos. Ele comprou a primogenitura de Esaú, seu irmão, Mateus 25, 31 a 34. Lembra o texto da primogenitura? Que é a primogenitura, pastor Kleber? Pregador, professor Kleber? A primogenitura, queridos, era o direito que todo filho homem recebia do pai, aonde ele tinha uma porção da herança dobrada, para que ele pudesse cuidar da sua família. E aí Jacó pega uma atitude de Esaú fraca, Esaú nervoso, e faz um pedido e ele perde. Vamos lá. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Olha só, queridos, como que Deus transforma caráter. Está lá em Gênesis 25, 31 ao 34. Enganou seu pai. Olha lá, e o enganou seu pai aqui, queridos, 19 e 29, não está nem aqui. Depois você dá uma lida aí, Gênesis 19, versículo 29. A mentira fez com que ele tivesse que fugir da fúria de Esaú, indo para longe de casa, Gênesis 27, 41 a 46. Jacó, porém, teve um encontro com Deus e teve o seu caráter transformado, Gênesis 32, 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então olha o caráter de Jacó. Jacó foi criado, queridos, com o nome de enganador, de mentiroso, de querer pular para cima. Por isso o nome Jacó. Aquele que saiu agarrado, puxando o calcanhar, tentando impedir que Esaú fosse nascer. Então, queridos, o que acontece? Ele viveu a sua infância com aquela palavra de que ele era errado, de que ele era ruim, de que ele era perigoso. Mas um dia, queridos, ele tem um encontro com Deus. E aí Deus chega e olha para ele: olha, o que você quer? Pede o que você quiser que eu vou te dar. E aí o que acontece? Deus vai e transforma o nome dele. Olha, a partir de agora você não chama mais Jacó. A partir de agora o seu nome é Israel, aquele que prevalece com Deus. Olha lá. Inclusive ele inclusive recebendo um novo nome. Agora ele se chama Israel. De origem hebraica, Israel significa aquele que prevalece com Deus, ou que Deus prevaleça. A experiência daquele encontro transformou não apenas o caráter, mas também totalmente a vida de Jacó. Olha o que o comentário de Chaplin vai dizer, ó. Se os estudiosos do idioma hebraico não nos podem fornecer uma resposta única, pelo menos fica claro um ponto: o fraco Jacó tornou-se o poderoso Israel. O novo nome indica aquela transformação em nós que nos capacita, ou que nos torna capazes de atingir toda a nossa potencialidade espiritual, para sermos conformados segundo a imagem de Cristo, de uma maneira especial. 1.3, o caráter inquestionável de Ruth. Agora nós vimos então quem nós vimos? Raabe, Jacó, e agora nós vamos ver a transformação em Ruth, que já tinha um caráter inquestionável. A despeito de sua origem pagã, a vida da jovem moabita, Ruth, foi marcada não apenas pelas adversidades que enfrentou, mas especialmente por aceitar o Deus de Israel. Ou seja, Ruth, nora de Noemi, que foi casada com um dos filhos de Abimeleque, lá na casa do pão, ela não era de Israel, mas ela disse numa declaração linda: aonde o teu Deus, Noemi, for, aonde você for, eu vou, Noemi. O teu Deus agora é o meu Deus.
Ou seja, ela tinha um caráter inquestionável, não adiantava mudar, não adiantava alterar. O caráter dela era e ia continuar sendo imutável, inquestionável. A despeito das... vamos lá, mais especialmente, ela enfrentou muitas coisas por aceitar o Deus de Israel. Quando disse a Noemi: não me inste, não me tente, não fale para que eu te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, Noemi, eu vou. E onde quer que você dormir, pousar à noite, eu pousarei também. O teu povo, os judeus, é o meu povo também agora. E o teu Deus, o Senhor, também é o meu Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. A escolha acertada de Ruth fez com que ela recebesse a honra de fazer parte também da genealogia de Jesus. Olha lá o Mateus 1:5, nós já lemos atrás, por causa de Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Então olha lá o nome de Ruth, queridos, está na linhagem de Jesus Cristo. O pastor David Cabral, ele comenta que Ruth não tinha esperança no mundo. Seu marido morreu e ela não tinha ninguém que pudesse se confiar. Então, o Deus que ela viu em Noemi se tornou a sua esperança e expectativa. Ruth não pôde deixar sua sogra, especialmente quando esta deu um passo em direção a Deus com esperança e expectativa. Olha lá 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quando Noemi deu um passo em direção a Deus, somente Ruth pôde segui-la. Órfã, que esperava na carne, não pôde segui-la. Talvez ela que teve que voltar ao seu povo sem dar a si a mesma oportunidade de conhecer a Deus. Olha o que eu ensinei no tópico 1. O caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo de renovação espiritual. Lembra? É isso que aconteceu com Raabe, é isso que aconteceu com Ruth, é isso que aconteceu com Jacó. Tópico 1 finalizado. E aí? Aí vem aquela pergunta, né? Você gostou da aula até agora? Estamos indo bem? Eu mereço um like teu? Eu mereço um compartilhamento com os teus amigos em grupo de WhatsApp, no teu Facebook ou qualquer outra área? Eu mereço, queridos, um crédito teu? Se eu mereço um comentário, coloca aí para mim. Está indo bem? Continua assim. Deus te abençoe, que eu vou receber e vou retribuir as minhas bênçãos sobre você. Se você ainda não está confiante, o que eu te peço é que aguarde mais um pouquinho. Estamos partindo para a lição 2 e eu creio que no final dessa segunda lição você já poderá, com um bom grado, selecionar aí, ó, curtir, comentar e compartilhar. Tópico 2. Um caráter agora semelhante ao de Cristo. Ô, queridos, apertou agora, hein? Agora a forca apertou, o laço apertou. Um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Como é o teu caráter? Seguir a Cristo nos leva a desejar ser como Ele. Efésios 5:1-2 vai dizer: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, cujo caráter é puro e manso, repleto de amor por seus discípulos e pelo povo. Jesus é o exemplo a ser imitado. Está lá em João capítulo 13, versículo 15, que vai dizer: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha o que Jesus falando. Então Jesus veio, queridos, para transformar o meu e o teu caráter. Se você ainda é uma pessoa sanguínea, uma pessoa briguenta dentro da tua igreja, magoa a pessoa sem pensar, sem olhar e depois já foi, está na hora de você lembrar que o caráter transformador
é o caráter de Cristo, aquele que é para mim e você imitá-los. Tópico 2.1. A mudança de caráter de Zaqueu. Agora nós vamos ver alguns personagens do Velho Testamento que teve uma mudança gratificante. Independente do modo como acontece, o encontro com Cristo é transformador. Texto base nosso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aleluia! Queridos, é muito bom, queridos, saber disso. Saber que nós pagamos as nossas consequências, mas o que nós vivemos, queridos, não se compara à glória de Deus que ainda está por vir. Tudo vai ser novo, pois passamos a viver em união de fé com Ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore quando foi visto por judeus. Ele desceu apressado após Jesus dizer que ficaria hospedado em sua casa. Está lá em Lucas 19, 5 e 6, deixa eu ver. Está lá, ó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Aleluia! Zaqueu aceitou Jesus e a partir de então, aquele homem corrupto disse que doaria metade dos seus bens aos pobres e restituiria 4 vezes mais os impostos que havia cobrado em excesso. Lucas 19, 18. Olha o que o bispo Abner Ferreira vai dizer, vai comentar desse texto. Deus está sempre atento ao nosso coração e se agrada daqueles que entendem que a oferta é um ato de adoração. Prova disso é a maneira como se deu o encontro de Jesus com Zaqueu. Ao ver o mestre, o recebeu em sua vida. Que nós já lemos, né? Já. Com imensa alegria. Jesus não tinha interesse nas posses de Zaqueu, mas em levar a salvação àquela casa. Olha o foco na lição. O caráter transformado do discípulo de Cristo é fruto de um processo contínuo, ou seja, nunca para, de renovação espiritual, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Entendido? Vamos para o 2.2? A samaritana encontrou Cristo. Outra mudança de caráter, queridos, e às vezes você pode dizer assim para mim: eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim, e acabou a história. Não, queridos, não. Ele muda caráter. Ele mudou no Velho Testamento. Ele está mudando no Novo Testamento. Ele mudou o caráter da mulher samaritana que nós estamos vendo aqui, queridos. E ele mudou também, queridos, o caráter de Zaqueu. Então entenda que Deus muda a história. Irmão, minha irmã, talvez o teu marido seja bruto, bravo, briguento. Eu quero dizer para você, Deus ainda muda a história. Coloque os teus problemas no joelho do Senhor e as coisas vão mudar. Olha lá, o encontro da mulher samaritana com Jesus é um exemplo de que os erros passados não impede a mudança de quem se rende a ele. Vamos lá? João 4, 11, 12. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo aonde pode conviver com água viva. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e gatos? E seus filhos e gado? Olha o que ele está dizendo no texto, queridos. A mulher samaritana chega e fala assim: mas você está falando que vai me tirar água do poço? Por um acaso você é maior que Jacó? Ele passou por uma mudança, a mulher samaritana, passou por uma mudança profunda, de rejeitada a evangelista, por ter crido no Senhor. Olha só, daquela rejeitada que foi buscar água ao meio-dia, na hora do sol quente, coisa que as mulheres não iam, mas por ela estar no seu 5º matrimônio, no seu 5º relacionamento, ela não é aceita pela comunidade, então ela vai buscar água no poço, num horário em que as outras não estavam, e ela encontra com o mestre, e aí, queridos, acontece a grande transformação.
Olha o que o comentarista pastor Davi Cabral vai dizer, ó. Os santos de Deus são os que verdadeiramente o adoram. É preciso vestir-se de trajes de santidade para adorá-lo. Por isso, Jesus tratou do pecado da mulher. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, 1 João 4, 17, 18, 20 e 28. Vai dizer assim, ó. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aleluia! E a continuação, aqui não foi tratado o texto? Não, aqui não foi, queridos. Mas consegue entender, queridos, a mudança de transformação? E não podia ter outra mudança de caráter. Tópico 2.3, uma das mais fortes, mais visíveis e mais faladas, a mudança de caráter do apóstolo Paulo. Paulo era perseguidor, a Bíblia diz de perseguidor a perseguido, de quem matava o povo de Deus a ser escolhido por Deus. Deus ainda muda caráter. Vamos lá. O apóstolo Paulo é sem dúvida um dos personagens mais relevantes da Bíblia. As 13 cartas que ele escreveu continuam válidas para a igreja hoje. O fariseu Saulo de Tarso, perseguidor dos seguidores de Cristo, tinha um caráter forte e intransigente. Vamos ver o texto? Olha Atos 9, 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que o caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencem ao caminho, ou seja, que são cristãos. Eles eram chamados, antes de ser chamados de cristãos, eles eram chamados de do caminho, no caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Tinha um caráter forte e intransigente, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele presenciou a morte de Estevão, Atos 7:58, ó. E arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E em Atos 9:1, vamos ver? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo ao sumo sacerdote. Foi descrito como alguém que respirava ameaça e morte contra os discípulos de Cristo. Até que no caminho para Damasco, Jesus surgiu diante dele com uma luz, resplendor da luz do céu. Está lá em Atos 9:3, ó. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. A partir daquele dia, surge um homem que foi muito importante para a disseminação do evangelho. Paulo, um homem transformado por Cristo. Olha os efeitos da transformação, queridos. Olha o que o comentarista vai dizer, o Abner Ferreira. Conforme o seu temperamento e cultura, Paulo não se curvava a ninguém. Porém, quando se levantou do chão abatido e cego, nada mais lhe restava de oposição senão obedecer. A transformação dele aconteceu tanto imediatamente quando ouviu a voz do Senhor Jesus, quanto na medida em que lhe obedecia. Está lá em... Olha o que eu ensinei, queridos. Vamos ver se você entendeu comigo o que eu ensinei. Independentemente de como chegamos a Cristo, esse encontro é transformador. Ou seja, não importa quais os pecados que você tem cometido, você que talvez não é crente, não importa o que você tem passado, não importa se você está vivendo dentro da igreja mais fariseu ainda. O que importa, queridos, verdadeiramente é que Deus muda caráter. Deus transforma em prostituta para mãe de linhagem de reis.
Deus transforma, queridos, uma moabita da terra da maldição em uma descendente também, que faz parte da genealogia. Deus transforma um homem que respira a morte no maior pregador do evangelho. Tópico 2 finalizado. E aí vem a pergunta que não quer me calar. Você entendeu? Conseguiu compreender esse texto? Alguma dúvida para colocar no comentário? Está gostando da aula para colocar no comentário? Já curtiu? Já compartilhou? Já me ajudou? Brigadão! Vamos partir agora para o terceiro e último tópico dessa revista. E olha, é muito gostoso falar sobre caráter, né? Tópico 3. A formação do caráter cristão. O caráter do discípulo de Cristo é tecido após o novo nascimento. Aceitei Jesus. De modo paciente, ou seja, não muda da noite para o dia, com fios de submissão e doutrinas, além de princípios práticos. O Senhor Jesus transforma vidas, muda o caráter e restaura o ser humano. 3.1. Deus muda o nosso caráter. De acordo com a Bíblia, Deus muda e aperfeiçoa o caráter de quem a ele se submete, trabalhando a valores e prioridades. Mas entenda uma coisa aqui, ó. Ele muda o caráter de qualquer pessoa? Não. Ele muda as prioridades de qualquer pessoa? Não. Somente das que se submete, somente das que querem ser mudada. Muitas pessoas vão para a igreja, querido, se frequenta até um certo determinado tempo, ela não consegue largar dos seus vícios. Por quê? Porque ela ainda não se submeteu ao senhorio de Cristo. Podemos afirmar que a vida de Jesus é um exemplo de caráter a ser seguido, pois seus ensinamentos mudaram completamente o pensamento e a vida dos seus discípulos. Ou seja, como o exemplo de Cristo, o caráter de Cristo, quando um seguidor dele se entrega verdadeiramente a ele, ele começa a ter pensamentos e vida transformadas por Cristo. Olha o que o bispo Eudes do Carmo vai dizer, ó. O que os discípulos viram e ouviram mudou radicalmente as suas vidas. Nunca se esqueceram da perfeita integração entre o ensino e a ação de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 1 vai dizer: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Era Lucas falando para Teófilo, porque ele estava escrevendo agora Atos. Fielmente, eles retrataram Jesus como alguém que andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por todas as partes, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Eles baseavam sua autoridade e buscavam credenciais para a sua mensagem nas palavras: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João capítulo 1, versículo 3. Ao escrever e ouvir a Cristo, ao observar e ouvir a Cristo, esses discípulos foram transformados em homens cheios da graça e do poder de Deus. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre os povos. E aí eu te pergunto, homem e mulher de Deus, você está cheia do poder de Deus? Será que essa aula ela passa de ser uma aula normal, natural, como se fosse uma aula do sistema secular? E quando você leciona ela, você consegue fazer com que os alunos entendam que essa aula é viva, que essa aula transforma caráter. Vamos continuando. Olha o que o Foco na Lição vai dizer agora. Seguir a Cristo nos leva a desejar ser como Ele, cujo caráter é puro e manso, repleto de amor por seus discípulos e pelo povo. Jesus é o exemplo a ser imitado. Tópico 3.2. O discípulo de Cristo tem o seu caráter moldado na obediência.
Tudo é obediência, queridos. É impossível ter um caráter mudado, transformado, se você não é obediente, se você é rebelde. Muitos acham que é impossível mudar o caráter de alguém, mas Deus transforma o caráter de quem se volta para Ele. Olha João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O que acontece muitas vezes, queridos, é que por falta de tempo, cansaço, nós não buscamos ao Senhor até ter uma transformação de caráter, até Deus mudar a nossa história. Esse novo caráter é marcado pela obediência, o que revela a transformação sofrida diante de Deus e dos homens. Provérbios 4:11. Vamos ver se está aqui? Tá. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas das retas. Um caráter obediente é mais precioso, preste atenção, um caráter obediente é mais precioso do que bens materiais, conhecimento ou conquistas. Por mais que essas coisas sejam importantes, então, por mais que as coisas sejam importantes, queridos, o caráter de uma pessoa obediente, ele é mais precioso que tudo, que ouro, que prata, que casa, que carro. O caráter não se vende, o caráter não se troca, o caráter preserva. Não há dúvidas de que o ensinamento dos pais é essencial para a formação de caráter, mas somente Deus pode nos fazer participante da natureza divina. Aleluia! Aleluia, queridos. Olha o que o bispo Eudes do Carmo vai dizer. A meta na formação de discípulos é que eles aprendam a obedecer a tudo que Jesus Cristo ordenou a seus próprios discípulos. Em outras palavras, sem obediência à vontade de Deus revelada em Jesus Cristo, não há discipulado cristão verdadeiro. Olha só que coisa linda. Queridos, temos que entender que o caráter de nós que imitamos a Cristo vai muito mais do que a nossa zona de conforto. O verdadeiro caráter é testado quando uma pessoa repassa ou te devolve um troco errado e você coloca no bolso e ainda sai dizendo que foi Deus que providenciou. Não, queridos, é falta de caráter, porque o seu caráter tem que impedir mentiras, o seu caráter tem que ajudar as pessoas. A formação do caráter é um processo contínuo e demorado. Último subtópico 3.3 para encerrar nossa lição. Ainda dá tempo? Comenta, compartilha, republica, me ajuda aí. Em Cristo temos um novo modo de pensar, uma nova forma, uma nova mentalidade. A mudança do caráter passa pela mudança de mente. Tiago 4:8 vai dizer: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Em Romanos 12:2, está lá: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos adverte a não nos conformarmos com o mundo, mas transformar a nossa mente. O mundo está mergulhado em padrões imorais, contaminados em suas práticas e pensamentos, ou seja, longe dos padrões do mundo de pensar em Deus. 1 João, vamos ler esse texto aqui? Não amem o mundo, nem o que nele, no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode dar um glória aqui no comentário? Me ajuda lá. Olha o que o bispo Manuel Ferreira vai dizer. Por termos passado pela experiência do novo nascimento, somos responsáveis quanto ao que alimentará nossa mente. A Bíblia diz que é necessário uma completa mudança na mente, que é o texto que nós vimos, né? Só que aqui começa um também, vamos lá. Portanto, rogo-lhes
misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se trata de algo instantâneo, mas sim de um contínuo processo. Afinal, somos chamados para um viver diferente. Não vos conformeis. Assim, não podemos nos conformar com a maneira pecaminosa de viver no mundo. Tal diferença passa necessariamente pela mente. O que eu ensinei no último tópico, a mudança de caráter passa pela mudança de mente. Amém, queridos. Tópico 3 finalizado, concluído. Eu espero que você tenha ficado comigo até agora e está colocando no comentário, ó, eu fiquei, eu compartilhei, ó, eu te ajudei. Amém, queridos? Vamos para a conclusão? Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, ocorre uma profunda transformação em seu interior, demonstrada por um novo modo de pensar e agir. É o resultado de passar a viver em união de fé com Cristo, a fonte das virtudes, que pela ação do Espírito Santo passam a fazer parte do caráter do seu discípulo. Amém e amém. Lição finalizada, queridos. Olha a próxima. Olha que você não pode perder a penúltima lição desse trimestre, que vai falar o discípulo, nós e o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo na minha e na sua vida, a importância do Espírito Santo nos dias atuais. Queridos, aula finalizada, e eu espero que você colocou aí no comentário o que você achou, como que foi essa experiência de estar aqui comigo, você entendeu, conseguiu te auxiliar em algo, curtiu, compartilhou, me ajuda aí, queridos. Eu preciso de vocês. Obrigado por vocês comigo até agora. Espero que semana que vem nós estejamos juntos novamente para falar sobre o Espírito Santo, o que eu não canso de dizer. Amém? Vamos orar para encerrar? Querido, bondoso e maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta aula linda e maravilhosa, por falar ao meu coração, Senhor, e nos dá, papai, a ajuda espiritual para que nós possamos sobressair no teu evangelho. Senhor, que nós diminuamos e o Senhor cresça através da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e te espero na próxima aula.